Como começar no mundo das artes? Você está se perguntando, Ana, onde que eu começo? O que que eu preciso para dar o primeiro passo? Que material que eu preciso comprar? Eu preciso fazer um curso, mas eu não sei se eu tenho talento. Eu nunca desenhei, nunca pintei na vida. Eu sei fazer boneco de palito. Essas são as perguntas que eu mais recebo. E se você está querendo começar em determinada arte, independente que ela seja arte sacra, que é o tema aqui do nosso canal, mas qualquer tipo de técnica, e está se sentindo travado, não sabe por onde começar, porque essas perguntas estão te bloqueando, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar 5 conselhos fundamentais que você precisa saber antes mesmo que você comece. E no final eu vou te contar qual é o segredo para se transformar em um artista de verdade. Não só para começar algo então, mas sobretudo para continuar, porque a gente sabe que na vida muitas vezes começar é fácil, difícil a gente continuar aquilo que a gente começou. Se você não me conhece e está chegando no canal pela primeira vez nesse vídeo, muito prazer, eu sou a Ana Rocha. Eu sou artista plástica, trabalho com arte sacra há mais de 20 anos e sou professora há quase 10. E esse é o meu canal, onde a gente discute a teoria e a prática do universo sacro, em toda a sua riqueza de significados. Dizem que quando a gente dá um conselho, a gente está falando pra gente mesmo do passado. Então o que eu vou te falar aqui é o que eu gostaria que tivessem me falado lá atrás, quando eu comecei, porque seguramente teria facilitado muito o meu percurso e eu tenho certeza que pode facilitar o seu. Quando a gente começa e quer aprender determinada arte, é muito normal que a gente se preocupe só com questões práticas. Como eu aprendo a desenhar? O que eu compro de material? Essas perguntas são válidas e elas são várias. Para cada uma delas, a gente tem uma resposta dependendo, por exemplo, do tipo de arte que você quer desenvolver. Mas o que ninguém me falou quando eu comecei, provavelmente você não ouviu até hoje, é que aprender a técnica não basta. Não basta você aprender a pintar, esculpir, desenhar, enfim, aquela técnica que você está querendo começar. Você precisa de uma série de habilidades secundárias que vão dar suporte ao seu aprendizado, sobretudo se você quer desenvolver essa arte profissionalmente. Você precisa, inclusive, de inteligência emocional para refletir sobre como aprender, como colocar aquilo em prática, como não largar no meio do caminho e como fazer daquilo uma profissão de verdade. E é pensando então nessas habilidades que eu separei esses 5 conselhos que a gente vai ver aqui agora. Então vamos lá? O primeiro conselho é: comece agora. Ana, mas quando eu começo? É que eu tô esperando aposentar, tô esperando ter férias, poder fazer um curso, comprar aquele material. Não, esquece isso. Comece agora com o que você tem disponível aí nas suas mãos. Você nunca vai estar pronto para começar algo até que você realmente comece. Não existe um cenário perfeito e não espere por ele. E sabe por que é fundamental ter isso em mente? Porque aprender é acumulativo. Comece então com o mínimo que você tem à sua disposição. Por exemplo, todo mundo tem lápis e papel em casa. Utilize aquilo que seja para começar a desenhar, começar a fazer um exercício de composição, estudar ali sobre luz e sombra, sozinho, sem curso, na sua casa, um bloquinho de papel na bolsa enquanto espera o dentista, enquanto está no carro no trânsito, já vai te dar uma habilidade mínima que seja. Já vai servir, por exemplo, para soltar a sua mão. Porque aí, quando o cenário perfeito que você está esperando chegar, ele não vai te encontrar cru, partindo do zero. Ele já vai te encontrar com alguma habilidade. As habilidades são acumulativas. Aprender nunca é perda de tempo. Eu tenho um curso, por exemplo, que é o Segredo dos Florais Barrocos, onde eu ensino, então, a desenhar os florais à mão livre, utilizando o mínimo. Pincel, uma tinta, um azulejo, lápis e papel. R$20 de material. Por que eu criei esse curso? Porque quando o aluno chega lá na frente para fazer policromia, ele já sabe desenhar à mão livre e isso muda tudo. Isso é uma habilidade a mais. Tem uma frase que eu gosto muito que é: sorte é quando a preparação encontra com a oportunidade. Então, quando a oportunidade desse cenário ideal que você tá aí na sua cabeça, seja o curso, seja o material, sejam as férias chegar, esteja preparado, faça a sua parte. O segundo conselho é exatamente sobre os materiais, que é a dor de muita gente. Eu não posso te falar aqui que lista de material você precisa para começar, porque é óbvio que ela vai variar de acordo com qual é a técnica que você quer aprender. Mas eu posso te falar quais são os 2 erros que todo
todo mundo que está começando comete com os materiais. O primeiro deles é comprar demais, comprar por paixão. Artista é sempre apaixonado por material e gasta ali rios de dinheiro. Não importa se você está fazendo por hobby ou não, se você tem dinheiro para fazer aviãozinho de papel e jogar para as pessoas, não compre material demais. Por quê? Porque quem faz a arte é o artista, não é o material. Para aprender, você precisa colocar em prática e você precisa dominar a técnica e o material. E é mais fácil que você realmente pratique e realmente domine o material se você, no começo, trabalha com poucas opções. Por exemplo, tinta. Tinta é o melhor exemplo. Todo artista vai na papelaria, na loja de material, vê aquele expositor com 75 cores e quer todas. A gente olha e fala, meu Deus, se eu não tiver esses 5 tons de lilás aqui, eu não sou capaz de pintar, eu preciso de todas. E não é verdade. Quanto menos cores você tem para trabalhar no começo, mais fácil é que, por exemplo, você aprenda a fazer as misturas certas. Por exemplo, no curso de carnação a gente faz tudo com 11 tintas. Eu tenho 2 amarelos e 1 azul. Quando eu te falo, a gente vai fazer um verde, é mais fácil que você acerte a mistura se você só tem 2 amarelos para variar ali do que se você tem 12. E aí são muitas variáveis, muitas opções e é mais difícil que você chegue na cor certa. Esse é um exemplo, né, de como que a habilidade com o material ali é fundamental, sobretudo quando você está aprendendo. Mas ele vale também para outros tipos de material. O segundo erro muito comum em relação aos materiais é sempre querer comprar o mais caro. Sempre achar que o mais caro é aquilo que me falta para dar o melhor resultado, ou que o importado é sempre melhor. Muitas vezes, sim, é verdade que a gente tem um material melhor ou pior, e que ele vai refletir no resultado final. Não vou ser hipócrita de dizer o contrário. A minha questão aqui é, para começar, você precisa colocar muito em prática. A prática pressupõe erros. E aí, não gaste rios de dinheiro com o material mais caro no começo. Gaste o suficiente para que você realmente possa pôr em prática. E, sobretudo, não espere ter, então, aquele melhor material para começar. Eu comecei com 12 anos, fui na papelaria da minha cidade, gastei R$65 em 10 tubos de tinta, meia dúzia de pincéis e comecei. Não importou qual era a qualidade do material que eu tinha naquele momento. O que importou foi quando eu comecei. Foi o tanto de prática que eu tive até hoje. Se eu tivesse esperado lá atrás falando, quando eu puder comprar tinta italiana, eu começo com policromia. Eu estava sentada no mesmo lugar até hoje. Para algumas pessoas vai ser mais fácil ter esse acesso, mas para 99% da população não vai. Se você tiver que esperar trabalhar, por exemplo, com o ouro verdadeiro para fazer policromia, você provavelmente vai pintar ali 1 ou 2 peças, mas não vai ter prática. É a quantidade que vai te ensinar nesse começo, não é a qualidade do material. Então, falando dela, terceiro conselho, palavra-chave na arte. Prática. Arte é como esporte. É a prática que conta. Oscar do basquete costumava dizer que ele chegava em quadra e ele só saía dela quando ele já tinha completado 1000 cestas em um dia. Com arte é muito parecido. Não existe talento. Aquela pergunta que você se fez lá atrás, mas eu não sei desenhar, eu não sei se eu tenho talento. Ninguém tem talento. Ninguém nasce artista, tá? A gente se transforma em artista através da prática. Aprender é um processo. Seja gentil com você. Seja gentil com seu processo. Seja paciente com seus erros e pratique muito. Não adianta, por exemplo, comprar um curso, assistir as aulas e não colocar em prática, às vezes nem assistir. Não adianta ter acesso a milhões de materiais e não utilizar eles ali na prática, aprender como utilizar melhor cada material. Os vídeos que a gente vê na internet, né, sobretudo hoje com esses vídeos rápidos no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, muitas vezes são vídeos de 20 segundos. A maior parte das pessoas não tem a paciência nem para assistir o vídeo inteiro. Que dirá para chegar lá e colocar na prática? Os alunos chegam até mim depois de se apaixonarem pela técnica, que eles viram ali, né, eu esgrafitando em 40 segundos um trabalho que eu demorei 45 minutos, 2 horas para executar. E quando eles aprendem e colocam na prática e veem que eles não vão trabalhar na velocidade 50 e que a peça não vai ficar pronta em 20 segundos, eles se frustram e largam o trabalho. Não tem paciência, não põe em prática. O quarto conselho é uma dica que devia valer para a vida, não só para a arte. Não se compare com os outros. A comparação vai ser a sua ruína em qualquer coisa que você comece. Eu sei que no mundo de hoje, na internet, todo mundo parece mais bonito, mais talentoso, mais rico, mais feliz. E isso é um golpe na autoestima da gente, sobretudo quando a gente está aprendendo alguma coisa. Utilize sim a internet para pegar referências, para ter novas ideias e inspirações, mas não utilize para se comparar com seus professores, seus colegas, seus concorrentes, enfim, pessoas que têm mais ou
menos prática que você. Isso só vai te fazer mal. Existe um único tipo de comparação que é válida e que vai te trazer bons frutos, que é a comparação de você com você mesmo quando você começou. E aí funciona assim: você primeiro aprende algo, depois você coloca aquilo muito em prática, semanas, meses, às vezes até anos, e aí então você se compara. Você compara qual é o resultado final que você está tendo ali com o resultado que você tinha lá atrás, quando você começou aquele processo. Essa é a única comparação que vai te render bons frutos. Inclusive, meu conselho: tire fotos do seu processo. Muita gente não registra e depois até se esquece o tanto que aprendeu, o tanto que evoluiu. Muita gente tem vergonha de ver os trabalhos lá atrás quando começou. Quando na verdade isso pode ser um lembrete fundamental para não te desanimar, para te recordar o tanto que você melhorou naquele processo. O quinto conselho é uma dúvida muito recorrente: a formação. Eu preciso fazer curso? Na verdade, não. A arte não é engenharia, não é medicina. Você pode sim se transformar em um artista autodidata. Qual é a questão? Para fazer isso, você vai precisar errar muito. Vai ser sempre um processo de tentativa e erro. Você vai precisar pesquisar muito, você vai precisar praticar muito, você vai desperdiçar provavelmente muito tempo e muito material tentando aprender aquilo sozinho. É impossível? Não. Mas você precisa ter isso em mente, que o seu percurso, o seu caminho vai ser mais longo para que você não desista na metade da estrada. Agora, se você pode fazer um curso, o que você compra quando você compra um curso? Você está comprando exatamente a prática do professor, ou seja, o que ele aprendeu com seus próprios erros e que vai te encurtar esse caminho. Você não vai cometer os mesmos erros que ele cometeu. É claro que para isso funcionar, o seu professor também precisa ter prática. E aí, muito cuidado, a internet hoje em dia está cheia de coaching em todas as áreas, em arte não seria diferente, onde as pessoas te ensinam coisas que elas mesmas não sabem fazer. Então avalie se aquele professor que você escolheu realmente tem produção, realmente tem experiência, não é alguém que, por exemplo, fez um curso 6 meses atrás e agora está te ensinando. Procure, por exemplo, a opinião de outros alunos, como é a didática. Uma pessoa pode ser um ótimo artista, um ótimo profissional, mas não ser um bom professor. Ou como é aquela técnica. Ela se aplica realmente à sua necessidade? Às vezes é um trabalho incrível, mas simplesmente não se aplica àquilo que você tem na prática, na sua realidade. Nenhum curso nunca vai te formar por completo, tá? A arte é sempre uma expressão individual. E o que você faz? Você faz um curso, você tira daquilo ali o que você pode aplicar à sua própria expressão, à sua própria técnica, jornada, caminho, enfim, a sua própria arte. E aí você vai somando aquilo pouco a pouco, até que você tenha a sua forma de fazer. Ainda em relação à formação, já falei aqui que quando a gente começa, a gente só se preocupa com a parte prática, como que eu aprendo a desenhar, enfim, mas existe uma formação teórica que é fundamental, caso você queira ser artista. O primeiro dela seria estude História da Arte, é o mínimo. Não estou te falando para começar uma faculdade amanhã. Você pode, por exemplo, comprar livros, pegar emprestado na biblioteca, você pode, por exemplo, pesquisar canais de História da Arte aqui completamente grátis no YouTube. Aprender sobre estilos, aprender sobre os períodos, isso vai influenciar diretamente no seu próprio trabalho. Visite museus, galerias, exposições, igrejas, ateliês de outros artistas. O que tem aí na sua cidade? O mínimo que seja, alguma coisa deve ter. Se não tiver, talvez na cidade vizinha, visite. Eu conheço pessoas que são de São Paulo, conhecem o Vaticano, mas nunca foram ao máximo. Trabalham com arte sacra e nunca pisaram em uma igreja, em um museu de arte sacra da própria cidade. Você vai viajar pra praia em janeiro? Tudo bem, mas pesquise ali o que aquela cidade tem para te oferecer, por exemplo, em museus, nem que seja uma única manhã naquela sua viagem. Isso é investimento, isso faz parte da sua formação. Aprenda sobre os materiais. Existem livros, existem manuais, existem sites que vão te falar sobre isso e eu vou deixar algumas referências aqui na legenda desse vídeo. Mas você pode começar fazendo o mínimo, entrando ali no site das empresas, dos materiais que você já trabalha, nacionais, e baixando os catálogos dos produtos. Leia aqueles catálogos. Isso vai te ensinar muito sobre para que aquele produto é feito, qual outro tipo de produto tem que talvez você nem conhecia. Isso desenvolve a sua técnica e muitas vezes te faz, inclusive, economizar utilizando o material correto. E por fim, falando em formação, se você é artista sacro, essa parte tem um peso ainda maior. A gente já viu aqui que a arte sacra não é uma arte completamente livre. Estude sobre iconografia, sobre as cores, sobre os símbolos, sobre a vida dos santos. Não basta aprender a técnica, colocar em prática, desenvolver uma arte maravilhosa, muito bonita, se ela não tem um significado, se ela não tem um simbolismo dentro da arte sacra. Bom, então já te falei aqui
tudo que você precisa ter em mente se você está começando, mas qual é o segredo que vai te fazer então continuar nesse caminho, sobretudo se transformar em um artista real de sucesso? O segredo é um só: se apaixone. Eu posso te dar uma garantia com a minha experiência como artista e como professora que o melhor artista não é aquele aluno que chega ali e que tem a maior aptidão, né, muita facilidade, muita experiência, o chamado talento, ou que pode comprar um material mais caro, que pode estar sempre fazendo todos os cursos. Isso não garante o resultado final. A única coisa que garante o resultado final é aquele aluno que realmente se apaixona por aquilo que está fazendo. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, arte é prática. E a gente só pratica muito se a gente sentir realmente prazer naquilo que a gente está fazendo. É ali que a gente vai ter paciência com o processo, paciência com os erros, e a gente vai continuar. E continuar é fundamental, então, para não desistir no primeiro impedimento. Então comenta aqui, você hoje já se sente apaixonado pela arte que você está começando a fazer? Se a resposta for sim, parabéns, você já está no caminho certo. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Já sabe, dá um like, se inscreve no canal, porque assim você sempre vai receber uma notificação quando tiver um vídeo novo. Além disso, siga o ateliê também lá no Instagram, porque todo dia a gente tem dica tanto teórica quanto prática de arte sacra, de arte de uma forma geral. Ai, galera, por hoje é só e até o próximo vídeo.